nome é longo, Raul Tomás Oliveira do Vale. E por causa da música, meu nome artístico é Raul do Vale. Essa alma de artista, que eu acho que eu herdei de uma mulher que eu amei muito, a minha mãe, Enedina do Vale. Essa mulher era uma jovem de 15 a 16 anos, morava numa fazenda em Piracicaba e estudava na cidade. E meu avô, administrador de uma fazenda, se sentia importante e como pessoa que se sente importante e tal, ele achou que o dinheiro dele poderia ser colocado à prova em jogo de baralho. E um dia ele chega para essa jovem e diz assim: Enedina, ganhei um piano no jogo. Você vai poder estudar piano. Ela disse: foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não sei como é que esse piano chegou à casa dela na fazenda, em lombo de burro, carro de boi ou qualquer coisa. Isso era segunda década de 1900. Ter o piano e não saber tocar, não adianta nada. É um móvel colocado para enfeitar a sala. Então arrumaram para que ela estudasse em Piracicaba. Quando fosse estudar o que ela estava fazendo, que foi o curso normal depois, ela teve uma professora que ensinou no começo. E ela disse que chegou a tocar umas valsinhas, umas coisas da época. E disso ela se orgulhava muito. Até que um dia, meu avô chega para ela e diz: Luizinha, perdi o piano no jogo. Ela disse: mas como? E eu tenho que entregar. Ela disse que se recolheu, se ajoelhou e chorando, ela agradeceu a Deus os 6 meses que ela desfrutou desse piano, mas pediu que se um dia ela se casasse e tivesse filhos, que pelo menos um filho seguisse a carreira musical. Aí que eu nasci para a música. Eu senti que despertou tão cedo em mim e não sabia por quê. Era por causa dessa jovenzinha. Uma mãe tanto, e me estimulava com tantas coisas. Eu já senti uma vocação para tocar piano, e não tínhamos piano em casa. Eu sou filho de Leme, uma cidade que eu prezo muito de ter nascido lá, onde tenho grandes amigos. Vivi toda a minha infância e uma grande parte da adolescência. Era uma cidade muito pequena, sem quase recursos. E papai, que depois se tornou industrial, mexia com lavoura, com toda essa coisa, não tínhamos piano em casa. E Leme só tinha uma professora, se tanto 2. E eu tocava, então, na máquina de costura. Punha as revistas da minha mãe na máquina de costura e tocava cantando. Parará, dirará, fazia tudo o que eu quisesse. E virava as páginas e tudo mais. E ela me incentivando. Que bacana, esse piano está soando bem, não tá, canta mais, não sei o quê. Esse foi o começo. Até que um dia, aos 7 anos, convidado para assistir uma aula de piano da minha irmã, que já tocava regularmente, eu fui à casa dessa única professora na ocasião, Dona Lia Vila Rios. E me sentei no sofá, o piano em frente, e a Dona Lia, para me sensibilizar, disse: você vai ouvir uma música a 4 mãos. Eu nem sabia que poderiam tocar piano a 4 mãos. Ela colocou a minha irmã fazendo um canto e botou a amiga fazendo o acompanhamento, a Sidoca Bonfante. A Cecília, então, se apresentou para mim, minha irmã, logo acima de mim, de 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Começou a tocar o canto do galo. Eu me entusiasmei. Falei, mas que beleza, que beleza. A professora
sabendo que eu gostava muito de música, disse, você podia vir aprender piano. Eu disse, mas olha, eu não sei ler, eu não entrei no grupo, vou entrar no grupo o ano que vem. Ela disse, não, mas eu vou ensinar umas notinhas, um novo código, e não precisa aprender o beabá, você vai aprender nota musical. Quem sabe daqui a um tempo você vai estar sentada com a sua irmã tocando a 4 mãos. Eu comecei no dia seguinte. Como não tínhamos piano, tinha que estudar lá na casa da professora. Então eu tinha um horário mais ou menos curto. O que me sensibilizou foi que em 3 meses eu estava tocando o Canto do Galo com a minha irmã. Esse foi o começo. E depois as letras vieram logo em seguida. No ano seguinte entrei no grupo escolar, fiz meus 4 anos e depois fui estudar em Pirassununga, porque Leme não tinha ginásio, ano de 47. E até 51 fiquei em Pirassununga estudando. Nesse meio tempo, Leme ganhou um ginásio, mas eu preferi continuar lá onde estava. Viajava todo dia de trem, da Maria Fumaça. O trem da Paulista, que de saudosa memória, onde o trem apitava às 7h30 para sair. As pessoas acertavam o relógio pelo apito do trem. Uma cidade pequena, de uns 3.000, 4.000 habitantes, um pouco mais talvez. Então, só depois é que eu vim estudar em Campinas. Mas para poder continuar com o piano, que acabou sendo a razão da minha vida, eu diria quase que veio por tabela sensibilizar a parte profissional, eu ia a Pirassununga de 7h30 até 1h e depois um dia por semana eu vinha para Limeira para ter aula no colégio das minhas irmãs, Colégio São José, com uma freira que tocava muito bem. Ela abandonou o piano para se tornar religiosa, irmã Maria Gertrudes. E a funcionária que ajudava a mamãe em casa, quando eu passava de trem, ela já dava a minha passagem para seguir de Leme para Limeira. E eu dava, então, o material da escola. Passava o resto da tarde lá em Limeira e à noitinha, o único trem que passava pelo nosso ramal lá de Leme, é que saía minhas duas irmãs, ou as amigas, me levavam para a estação de Limeira. E nunca me esqueço que elas recomendavam, eu tinha 10 para 11 anos, ou 11 para 12 anos. Usava calça curta. E elas recomendavam umas pessoas, quem vai passar por Leme? Olha, esse menino aí tem que descer em Leme. Se vocês puderem, não deixe ele dormir no trem aí, passar reto. Chamava o ramal da fome. Ia até Descalvado, porque não tinha restaurante. Não porque se passava fome, mas porque não tinha restaurante que desviava e ia para Rio Claro, em Cordeirópolis, que se chamava Cordeiro na época. Essa labuta de semanalmente estar levando a sério as aulas de piano me incentivaram a continuar trabalhando arduamente. E quando eu não sei se é bem por isso, mas quando eu coloquei calças compridas e me tornei um adolescente de 13 anos, as irmãs acharam melhor um rapaz de 13 anos não ir lá no recreio das meninas, porque só tinha mulher, era um colégio feminino. Eu perdi então a professora e passei a vir estudar em Campinas com o maestro Vandenbrandt. Com ele fiquei um bom tempo, estudei com Dalva Tírico e tal, essa parte de piano. Mas em 62, assistindo um concerto de Eudóxia de Barros no Colégio São José, em Limeira, tocando só música brasileira, olha, foi um despertar. E um colega disse, olha, eu estou fazendo composição com o Camargo Guarnieri, você podia talvez tentar. Disse, mas quem sou eu para poder estudar com o Camargo? Eu disse, não, eu vou conseguir uma entrevista, você vai lá, faz um teste, se ele aprovar, você fica aluno. O teste foi feito, eu fui aprovado e ele me recebeu como aluno. Junho de 62. Fiquei com o Camargo até mais ou menos março de 73. Semanalmente ia para São Paulo. Saía de madrugada com fusquinha, via em Anguera, só tinha uma pista, ida e volta numa só.
e para poder chegar no horário das 8 horas ou 7h30, que ele me fazia pegá-lo em casa dele na Brigadeiro. E ele tinha um estúdio na Pamplona. Eu ia com prazer. Interessante que eu telefonava na véspera, maestro, é Raul do Vale de Campinas. Ô, como vai? Você me pega amanhã às 7h30. Tá bom, eu já sabia onde pegar e tudo mais. Quando chegava, ele conversava, mas nunca me chamou pelo nome. E quando fez o teste, disse para mim, olha, eu vou dizer uma coisa, ou você trabalha sério, porque eu não estou aqui para perder meu tempo e nem ganhar o seu dinheiro. Meu tempo é precioso e o seu dinheiro também deve ser. Eu já tinha 3 filhos para criar, ia com meu fusquinha, levava o Camargo. Chegava lá, eu tinha pouca coisa aqui mostrar. Então, quando eu chegava, ele dizia, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Eu fazia o café, demorava. Depois ele pegava o cachimbo e mais cachimbando e tal. E falando da vida artística, eu achava que era uma perda de tempo, porque eu estava pagando o cara a aula e eu conversando com o Camargo. Ele dizia, não, porque o Metrópolis, não, porque Nova York, porque aquele meu amigo, eu estudei com o Queclan em Paris, e o Kuhlman, não sei o que e tal, e falava toda essa coisa. Depois, vamos trabalhar. Chegava lá, o pouco que eu levava, ele corrigia, orientava, propugnava outras coisas e tal, e eu voltava a me sentar. E um contraponto que ele dava sobre tema brasileiro, a escola era bem nacionalista, tinha a Bíblia em cima do piano. Ensaio sobre música brasileira, do Mário de Andrade. Ele dizia, o Mário tem um livro de temas folclóricos. Sobre ele, todos os meus alunos já estudaram e compuseram. Então você vai fazer tudo quanto é coisa em função dos temas do Mário de Andrade. E assim seja. Aos poucos, eu comecei a levar tanta coisa que essa aula levava mesmo 1 hora. E ele deixava às vezes para tomar um cafezinho depois, porque sabia que eu tinha que voltar para poder dar aulas nos ginásios onde eu trabalhava, sempre em 2 ginásios. Comecei em Adamantina e Flórida Paulista, lá me casei, lá nasceram 2 filhos e depois no Natal de 61 me mudei para Campinas e vim trabalhar em Valinhos e Cosmópolis. Mais tarde em Sousas e em Nova Campinas, então eu já estava em Campinas. E daí para a Unicamp, no ano de 74. Essa é a trajetória de que começou no Canto do Galo, com aquela semente daquela jovenzinha ajoelhada, e a música passou a ser a minha vida. Eu me nutria dela como me nutro até hoje. É uma coisa visceral. O meu mundo interior é sonoro. É difícil as pessoas entenderem, né? Talvez se eu tivesse a genialidade de Mozart, Beethoven e tantos outros que viviam a música, eles tinham que escrever o tempo inteiro. Eu não tenho esse fogo genial, né? Mas Deus me concedeu um dom de, mesmo com persistência, conseguir chegar onde eu quero chegar, musicalmente falando. Constituí família, vieram mais 2 filhos, são 4 filhos. Tenho uma mulher que me acompanha há 56 anos, Delma, uma fiel companheira, uma incentivadora do meu trabalho, daquelas que pegava as crianças e iam no jardim para sobrar tempo para eu compor, porque eu não tinha quase tempo. E a aula do Camargo era na segunda-feira, eu tinha que estar lá com tudo pronto. Então, meu sábado e domingo era quase que encerrado no piano, trabalhando para levar trabalhos. Valeu a pena. Essa companheira também me foi dada por Deus, porque nos entendemos tão bem, nos completamos. Ela não tem ciúme da música, porque sabe que eu preciso da música. Tem a comida na mesa e tem o piano do lado e as composições. E esse mundo que fica revivendo coisas. Para poder sustentar 4 filhos e poder gastar com a música, a minha carreira de professor sempre foi levada muito a sério. Não por causa do dinheiro, que era necessidade para o sustento meu e dos meus, mas pela vocação. Essa mulher
jovenzinha, foi uma excelente professora. Ela passou por 3 gerações em Leme, a ponto de dizer, qual é seu nome, seu sobrenome, fulana de tal. Ela dizia, fui professora da sua avó, depois da sua mãe, agora a sua, agora você. E essa mulher tinha uma dedicação incrível para o magistério. E o dom também teve, por osmose, aí também passou. Assim, a disponibilidade de estar com alunos, de poder passar para eles um pouco da minha vivência e de poder ajudá-los a crescer. Eu acho que o professor não ensina, ele ajuda o aluno a aprender. E a minha missão foi essa, tentar ajudar. Eu comecei meu magistério em 56, em São Paulo. Era um parque infantil que funcionava à noite para adolescentes. Tinha toda a estrutura. Tinha médico, dentista, tinha assistente social, professor de educação física masculina e feminina e tinha um educador musical. Eu fui o primeiro educador musical da Lapa e da Vila Romana. Trabalhava com adolescentes desprovidos de todos os recursos tal, e então eles encontravam lá no nosso parque assim, uma razão de perder a noite para estar conosco. E a gente, então, responsável por esse tempo, não queríamos que eles perdessem tempo, mas aproveitassem desse tempo. Preparei muita gente para fazer teste de canto na televisão. Em 50 tinha começado a televisão e tínhamos um coral. Os alunos nunca tinham cantado em conjunto. Esse meio de socialização tão importante fez com que eles se tornassem mais amigos. E o elo de ligação era a música. E em 58, eu fui nomeado professor de Adamantina. Lá eu comecei minha vida profissional como professor de música. Pasmem, catedrático de canto orfeônico. Catedrático. Mais no sentido de não da cátedra, de pose, de altura, de poder, de se olhar de cima. Mas era uma espécie de convalidar o concurso que eu tinha prestado. Então, era um professor que tinha sido aprovado para o concurso. Isto é, ninguém mexe com você mais. O seu desenvolvimento vai depender única e exclusivamente de você. Eu cresci na medida do possível, musicalmente falando, em Adamantina, mas eu senti que eu não tinha... Eu fui mais tirando do que acrescentando. Isso foi me esgotando. E em 58, entre 58 e 59, eu fui em 55 para lá em outubro, eu criei um coral. E mais ou menos a maneira do Coral Pio XI, eu formei um coral de homens, vozes masculinas. E chegamos a atingir um nível razoável. Tanto é que no ano de 60 a gente veio cantar no Municipal de São Paulo. E me senti honrado, porque foi quando eu conheci Camargo Guarnieri, que ia reger um concerto na segunda parte do concerto, e eu abria com o coral, um humilde coro. Esse foi meu primeiro contato com o Camargo. Eu fiquei entusiasmado. Ele nunca se lembrou disso e eu também não toquei nesse assunto quando me tornei, em 62, aluno dele. Esse coral, com a minha volta para Campinas no Natal de 61, se acabou. Mas marcou a cidade, marcou as pessoas. Hoje a Adamantina tem um centro de documentação, onde, felizmente, tem tudo documentado sobre o coral, sobre o que isso representou para a cidade. Uma cidade que, quando eu fui em 55, tinha lá um obelisco lá que o mato tinha sido cortado. A cidade tinha 7, 8, 10 anos de vida, nada mais do que isso. Era a Alta Paulista, mas felizmente servida pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Então nós tínhamos carro-leito, carro-restaurante e tudo mais. Muito mais do que eu tinha no ramal da Fome de Leme nos velhos tempos de criança. Essa experiência também do magistério sempre me encantou. Eu não gostava muito do que foi traçado
para que o professor de canto orfeônico fizesse nas suas aulas. Eu queria ter liberdade para poder fazer apreciação musical, fazer que o aluno ouvisse, porque de música, como dizia a Nadia Boulanger, não se fala, a música se faz. Quando ela fazia nas aulas coletivas que o aluno dissesse alguma coisa sobre uma análise, ela dizia, venha ao piano, quer dizer, mostre musicalmente o que você está dizendo teoricamente. Se esse acorde é isso ou aquilo, se esse encadeamento é este ou aquele. Então eu me sentia frustrado, eu tinha que ensinar música. Uma cidade onde 70%, 80% eram os japoneses, pessoas assim muito cordatas, muito humildes até. Mas eu percebia que eu tinha que ensinar solfejos e outras coisas para uma pessoa que não tem talento para aquilo e nem achava que aquilo fosse útil para a sua vida. Então nós cantávamos bastante. Eu tinha um bom orfeão na escola. Modéstia à parte, também alcançou um bom nível. E que depois acabou quando vim-me embora. Infelizmente. Mas há pouco tempo, fizemos um encontro em São Paulo, dos formandos de 57, os 50 anos deles. E depois, isso foi em 56, em 57 foi em Adamantina o encontro. Eu fui levado por um aluno, que é um medalhão no Instituto do Coração em São Paulo, Kendi. Eu me senti tão sensibilizado com aquilo que foi plantado, que os alunos me levaram para o velho ginásio estadual. Hoje tem um instituto e tal, tudo mais, mas com aquelas 5 salas, 6 salas modestas e um salão de festa. Eles me fizeram esperar no corredor, se sentaram nas carteiras que eles tinham ocupado, cada um dizendo, eu era o terceiro, quarto, e me fizeram parar na porta, como eu fazia sempre, para poder ser recebido. Eu cantava bom dia alunos, eles bom dia professor, Me fizeram assim, um aluno dizendo assim, espera a campainha, ele prim! Entrei, eles se levantaram, cantamos, se sentaram e depois conversei com eles um pouco sobre os velhos tempos. Como que um professor de música, um simples professor de música, pode ter deixado saudade de um tempo que não volta mais. Com alunos que detestavam o solfejo, mas felizmente não detestavam o professor. E dizia, professor, não sei, tal, você vai conseguir passar. Trabalhe um pouco, você vai conseguir passar. Estudamos muito os hinos pátrios, e com muito respeito. Eles sabiam cantar e entendiam o que cantavam, o que não acontece hoje, infelizmente. Essa volta de Adamantina para Campinas me possibilitou uma volta também para aquilo que eu gostaria de ensinar com os alunos, de estar com os alunos. E daí eu me aprofundei na parte de apreciação musical. Na época, fui muito feliz de ter encontrado um álbum de figurinhas que todos nós, eu como adolescente e criança, fiz de jogador de futebol, encontrei um álbum de instrumentos musicais. Então os alunos, pasmem, os alunos tinham esse álbum guardado num armário na sala, ou eles traziam de casa nesse dia, e a aula do dia era flauta. Tinha a história da flauta, o desenho da flauta. E depois que eles colavam a figurinha, eu levava a música tocada por flauta, ou tocada com a flauta. Assim que eles aprenderam. Com os alunos de Valinhos, eu consegui da USES aí uma máquina, uma câmera cinematográfica e filmes de documentários. Eram documentários sobre todos os assuntos. Mas eu fazia os alunos, eu projetava na aula e fazia os alunos prestarem atenção na trilha sonora. Que eu dizia, não é a mais importante, mas é a que engrandece a imagem. Ouçam sem trilha sonora esse documentário, só essa falação. Eles chegavam à conclusão de que era verdade. Então essas foram as andanças até o ginásio. E do ginásio eu fui convidado por Carlos Arguello e Zoraida Arguello e Vilma Brandemburgo
a me candidatar para vir para a Unicamp. Fizemos um currículo resumido e eles conseguiram que Rogério Cerqueira Leite me entrevistasse. Rogério, 7 horas é tarde para começar o trabalho. Ele já estava às 7 horas. Eu vim, estava em férias, Guarujá, e às 7 horas eu estava aqui na Unicamp. E ele tinha uma entrevista com o Zeferino, um despacho com o doutor Zeferino, às 10 horas da manhã. Então, das 7, eu achei que ele ia me dispensar logo em seguida. Não me esqueço dele ter dito assim, Raul, tudo bem que você está estudando com o Camargo, mas o seu currículo é muito doméstico. Eu falei, e recursos para eu poder estudar fora? Para dizer que estudei em tal lugar? Eu não tenho. Mas ele viu a seriedade do trabalho e disse, olha, escreva aí onde é que você está trabalhando atualmente. Eu falei, Sousas de Nova Campinas. Ele falou, ponha no papel. Eu pus os 2 ginásios estaduais. O doutor Zeferino, quando ele propôs a minha candidatura, o Zeferino falou, olha, eu vou tentar, vamos fazer o seguinte, vamos ver se esse vale dá no couro. Ele fica 1 ano aqui comissionado. Eu vou trazer vários professores comissionados. O Zé Bonifácio Coutinho Nogueira era o secretário da Educação. Ele disse, é muito meu amigo, ele vai me conceder 1 ano desse pessoal, para ser testado aqui. E foi concedido. Eu vim para a Unicamp, saiu a minha designação como dispensado para estar na Unicamp em 30 de março de 74. Esse então foi um começo de Unicamp, a minha chegada. A entrevista foi em janeiro e Rogério me dizia, não diga para ninguém, porque enquanto não sair o seu comissionamento, você ainda não é da Unicamp. Não diga para ninguém que você está na Unicamp. E então eu tinha assim uma alegria interior de saber que eu já podia vislumbrar um tempo em que eu me dedicasse à composição. Porque eu cheguei a dar 38 horas de trabalho por semana nos ginásios e mais 20 aulas à noite na PUC, em Campinas, num curso novo que a gente tinha fundado. Era muito trabalho. E ainda indo semanalmente para São Paulo levar o trabalho para o Guarnieri. Então foram os 2 meses de angústia pela espera, mas de felicidade porque antevia uma chance de crescer, musicalmente falando. Esse dia chegou, 30 de março de 74. E não me esqueço que o doutor Zeferino disse ao Rogério, saiu a nomeação, eu quero conhecer esse rapaz. E quando ele viu o meu entusiasmo de poder estar na Unicamp, honrado, desde o início, por estar aqui, ele me disse, Vale, já disse ao Benito, ele tem que criar um coral e dentro de 3 meses eu quero que ele saia por aí cantando Unicamp. E você e o Almeida Prado escrevam Unicamp na testa e projetem esse nome através da música de vocês. Esse compromisso foi assumido. E eu levei a sério. Durante 33 anos aqui, onde eu procurei honrar a casa que me acolheu e ser fiel à minha verdade íntima, que é o amor à música, que eu tentei passar para os meus alunos. Eu cheguei a contestar alunos que entravam no curso de composição para fazer 6 anos de composição, de música erudita. Eu dizia, mas do que vocês vão viver? Vocês vão viver de aulas. Então seja um bom pianista, seja um bom violonista, seja o que você quiser, profissionalmente, a parte da composição. Porque nós, compositores, vivemos de ilusão de que nosso trabalho vai fazer alguma coisa, que vai render alguma coisa. Só rende aquela alegria interior. Porque a maioria dos trabalhos, eu tenho mais de 100, se não quase 150, na gaveta. Ela é apresentada, batem palmas, eu fico contente, porque eu ouço pela primeira vez. E a maioria do que está na gaveta eu nunca ouvi. Então,
O compositor, nesse particular, é um privilegiado. Ele desenvolve um ouvido interior. Eu sei pensar e ouço a flauta em mim. O último trabalho que eu fiz foi para 4 flautas, que se transformam em 4 flautins. E à medida que eu escrevia as 4 vozes, eu escutava as 4 vozes. E quando fomos apresentar o trabalho, os 4 flautistas disseram assim: você já gostou do seu trabalho? Eu falei: não ouvi. As flautas estão aqui dentro, eu sei o que eu escrevi. Eu presumo o resultado, mas posso falhar em alguma coisa. Então eu me emocionei quando eles, no ensaio, com a música bem ensaiada, eles me apresentaram. Eu bati palma para eles, eu falei: olha, estou emocionado, estou ouvindo pela primeira vez. E vocês não, já estão estudando há um mês para tocar na Bienal. Essa é a vida do compositor. Não me queixo, não posso me queixar. Essa parceria com a música é a razão da minha vida. Criei meus filhos, cada um constituiu a sua família, cada um vive do seu trabalho. Então eu vivo com Delma, curtindo as coisas que já foram feitas. Não sou saudosista, mas valorizo muito o passado, onde a gente sedimentou coisas que valem para a vida inteira. Eu vivo muito o presente. O futuro a Deus pertence. Eu não quero que esse fogo se apague. Como Cláudio Santoro, que morreu trabalhando e teve uma síncope cardíaca e caiu sobre os músicos, regendo, eu não sei. Se Deus me permitisse que fosse compondo, eu partiria feliz. Se alguma coisa eu posso deixar como testemunho, é a minha vida levada por um conselho sábio de meu pai, que só tinha 3º ano de roça, mas que foi uma pessoa importante para mim. Ele dizia: meu filho, você só chegará lá onde você quiser, se você trabalhar com afinco e, acima de tudo, com honestidade. É o que eu procurei fazer até hoje. Hoje estou afastado do magistério, depois de 53 anos, não quero que os alunos me aguentem. De repente, como mais velho, eu começo a me repetir, como talvez tenha me repetido nessa entrevista. Mas o que é importante, num trabalho como esse, que aqui é documental, é abrir o coração. O artista se emociona facilmente, porque essa emoção está à flor da pele. Basta tocar num ponto nevrálgico e isso aí se manifesta. Não tenho vergonha de chorar. Choro de alegria. De tristeza já chorei também, com a perda de entes queridos, não só da família, mas de amigos. É interessante que fiz, através da Unicamp, uma carreira com a qual eu nunca poderia imaginar. Em 74, já que vai ficar registrado, depois de contratado e tomado posse no dia 30 de março de 74, eu disse a Rogério: olha, se você vai me colocar numa área de composição que é tão complexa, e você mesmo disse que o meu currículo é caseiro, muito doméstico, muito Brasil, ainda de uma escola nacionalista do Camargo, eu acho que eu deveria ter um colega. E tem tanta gente de gabarito. Ele falou: quem você conhece de gabarito que poderíamos trazer? Eu disse: Almeida Prado. Você conhece o Almeida Prado? Eu falei: meu colega do Camargo Guarnieri. Mas ele não está em Paris? Eu falei: está. Ele ganhou o primeiro prêmio em 69 do Festival de Música da Guanabara. E com aquele dinheiro ele ajudou um pouco a família, os pais,
e foi com a cara e a coragem para Paris. E foi estudar com a Nádia Boulanger e depois com Messiaen. Ele disse, você localizaria o Almeida Prado? Eu falei, acaba de voltar para o Brasil, estou sabendo que ele está trabalhando em Cubatão, no Conservatório de Cubatão. E nesse ano de 74, Cubatão ganhou o título de cidade mais poluída do mundo, ou pelo menos entre as principais vítimas da poluição. Almeida Prado dizia que ele passava mais tempo no banheiro, regurgitando, do que na sala de aula. Tanta poluição. O meu telefonema para ele foi, Prado, encontrei você, eu gostaria muito que você viesse fazer uma entrevista na Unicamp. Você toparia? Claro. O Rogério me mandou um carro com um chofer para buscá-lo. E no caminho, antevendo que eu já dizia para ele, você tem que ser contratado. Vai depender do Dr. Rogério, mas ele vai gostar demais de você. O seu talento nós já conhecemos, o seu trabalho já é conhecido mundialmente. Você vai ser contratado. Na hora, ele com aquele gesto humano, de amigo, de coração, como quase irmão, ele disse, o que eu posso fazer por você? Eu falei, você nem foi contratado. Não, não faça nada. Ele, não, eu quero. Vou falar para o Rogério, você tem que estudar com a Nádia Boulanger. Eu deixei ela esse ano, ainda tenho que voltar lá, eu já vou preparar a cama para você lá. Bom, ele fez a entrevista, logicamente o Rogério o contratou, e ele disse ao Rogério, olha, eu não vou condicionar a minha candidatura aqui o que eu vou propor para o Raul, mas olha, em agradecimento ao gesto do Raul de me trazido até você aqui na Unicamp, eu gostaria que ele fosse fazer um curso de verão agora da Nádia. Ela durante de 2 meses e meio, ela trabalha em Fontainebleau. É um curso mundial. Vamos hoje mesmo mandar as obras do Raul, ela vai analisar, ela admitindo, ele pode ir. Já é o começo de uma saída para ele. Rogério concedeu, Zeferino concedeu, e eu fui. Foi meu primeiro contato com a Nádia. Foi minha primeira viagem internacional. Daí que eu sabia mesmo que a expressão do Rogério, que era muito doméstico, era muito Brasil ainda, tinha que largar horizontes, né? E logo Fontainebleau, que é um presépio perto de Paris, 90 quilômetros, e Paris. Aquele choque cultural que se impregna naturalmente na gente, que é ligada à arte. Paris linda, Paris velha, Paris monumental, Paris nova. Foram 3 meses de experiência muito valiosas para mim. E quando voltei, o Rogério disse, quem sabe a gente pode tentar uma bolsa para a FAPESP, de música. E eu, como um doido pela música, e pensando nessa carreira, eu me aventurei a ir para Paris com mulher e 4 filhos, para viver num apartamento pequeno, modesto, durante 2 anos. Foi loucura? Foi uma loucura. Há momentos de loucura que valem a pena serem vividos. Todos nós aproveitamos, cada um à sua maneira. E eu tive um professor, Guy Rebel, que trabalhava com Pierre Schaeffer, para música eletroacústica, na Rádio France, que me disse, Raul, qual é a sua perspectiva aqui do trabalho? Você vai ficar quanto tempo? Eu falei, é 1 ano, renovável por mais 1, se eu der no coro. Ele falou, não. Então faça o seguinte, deixa aquele trabalho que você vai achar que é a obra-prima que você vai escrever, para você escrever quando você voltar daqui 2 anos para o Brasil. Você está aqui por 2 anos, se abebere de tudo que é importante. Leia, ouça, compre, visite os museus, curta Paris, põe essa cultura em você. E é o que eu fiz. Sábado e domingo, raramente ainda eu tinha um domingo inteiro, mas tinha coisa para apresentar na segunda. Mas eu fui estudar com a Nádia no caso, e com Messiaen. E depois encontrei Boulez, que estava criando o ensemble contemporâneo. Eram músicos solistas, era um conjunto de solistas
que tinha uma flauta, um oboé, uma clarineta, um contrabaixo, escolhido a dedo, escolhido no mundo. Quem se candidata para uma vaga única para ser dirigida por Pierre Boulez. Aí já mostra o nível. Eu assisti os cursos que ele deu antes do término do IRCAM, no Centro Georges Pompidou. Ele foi o primeiro músico, felizmente na minha época, estando em Paris, em 76, que foi convidado para dar um curso no Collège de France. Um músico no Collège de France é um músico no Collège de France. E Boulez, metódico, chegava 2 horas em ponto e terminava 5 horas, eram 3 horas de aula magna. Eu me cheguei a ele e disse se eu poderia gravar. Claro, pode gravar. Depois teve um curso que seguiu aí esse conclave que ele fez no Collège de France. Já no IRCAM, eu submeti a minha candidatura e fui um dos 15 escolhidos para poder frequentar nos porões do IRCAM o primeiro curso de música dado por eles. E Boulez, gentleman, um homem da estatura de um Boulez, dizendo, vocês desculpem que isso aqui ainda está em construção. Nós não queríamos saber o prédio onde nós estamos, nós queríamos estar com ele, para nos abeberarmos de toda aquela sapiência. O homem que é compositor, regente, escritor e ótimo como pessoa humana. Então, foram essas experiências. E nos intervalos, fui estudar com o russo André Spy. Fui para a Bulgária estudar com Tom DeLeon. Fiz uns 20 e poucos dias com John Cage, que eu conhecia pelos livros, que eu amava o trabalho dele, pioneiro. E Cage me fez tomar o metrô com ele e outros alunos do curso, com uma cesta embaixo do braço, como se fosse para a feira. E nós fomos à feira, nós fomos no Bois de Boulogne. Eu falei, mas o que nós vamos fazer no Bois de Boulogne? Ele falou, nós vamos catar as coisas do chão. Catávamos coisas que ele punha o microfone de contato e fazia os sons. Então, para ele, eu escrevi uma música chamada Botânica Imitação, como se fosse Botânica Imitação, em que era uma espécie de telefone sem fio. A pessoa tinha que chegar no ouvido do outro com os sons, fazer o som, e ele tinha que, com a boca, imitar. O outro adicionava outra coisa por causa disso. Ele achou, ele adorou. Ele encontrou umas vagens dessa do Flamboyant no México. E ele dizia assim, todas as músicas de vocês que vão ser apresentadas tem que ter esse chocalho aqui. Ele se encantou, ele disse, maestro, isso na minha terra, como disse o caboclo, joga abuso, tem demais. Não me diga, você me arruma então, porque talvez ele queria que eu usasse com muita parcimônia, porque é só aquilo que ele tinha, umas 10 ou 12 varas. Né? Conheci o homem. O artista eu já conhecia. Porque quem conhece a obra, imagina o artista. A obra é reflexo da vivência da pessoa humana. E isso é muito bom, porque o que vai ficar são as obras. O homem passa. Então, a fisionomia que está gravada é de um dia. Não é a que foi anteriormente, nem a que poderá ser futuramente, mas é cristalizar o momento. Graças a Deus nós temos esse recurso hoje da comunicação que registra o momento importante. Depois de 33 anos na Unicamp, hoje me surpreendi que ao entrar e passar pela portaria, recebi o ticket de visitante. Vim visitar a casa que me acolheu, com pessoas que já estão há tempo também na Unicamp, para fazer esse trabalho documental. E me lembrei que valeu a pena tudo o que foi feito. O departamento de música nasceu na sala do Rogério,
éramos poucos. Benito Juarez, Nathan Schwartzman, Fernando Lopes, Iulo Brandão, Almeida Prado e eu. O que é criar um departamento de música? Só mesmo o Rogério Cerqueira Leite, Zeferino Vaz, para dar o valor devido a um departamento desse nível, que foi o embrião do Instituto de Artes, que só tinha um especialista em arte única e uma pessoa que montava cravos. Não foi fácil o começo. Nós teríamos que nos impor. Nós dissemos a doutor Zeferino, nós não temos prédio. Como é que nós vamos começar um curso? Ele falou, crie a necessidade que eu construo um prédio para vocês. E ele mesmo barganhou um centro de vivência dos alunos, que ele deu uma coisa melhor para os alunos, eles nos deram, onde hoje é a biblioteca das Geociências. Ali era todo o departamento de música. Um salão, 2 saletas e um barzinho. Nisa, quando veio depois ensinar canto aqui na Unicamp, a grande Nisa Tanque, dava aulas embaixo de um flamboyant e dizia que gostoso estar aqui. Esse departamento, a convite do Benito, teve seu primeiro chefe, José Luiz Paes Nunes, que era um sonhador, músico profissional, trabalhava no estado de São Paulo e foi co-criador do Jornal da Tarde. No nosso primeiro vestibular, em 79, nós ficamos em evidência durante 5 dias do vestibular nas primeiras páginas do Jornal da Tarde, que é o jornal que veio para ser de leitura rápida, embora leitura séria, mas devia ter muitas fotos. E o nosso vestibular não foi feito só na sala de aula, nesse salão lá onde está a Geociência. Foi no parque e foi filmado por tanta gente. Levamos 5 dias para os alunos ouvirem palestras, comentarem as palestras, se expressarem e musicalmente cada um dá de si. E não só a prova teórica, o do ré, mi, fá, sol. A gente queria conhecer as pessoas. Porque Zé Luiz Paes Nunes dizia, a convite do Dr. Zeferino, nós vamos tentar implantar um curso onde a praxis vai ser importante. Nós queremos falar menos de música, mas vamos fazer mais música. Não queremos ser um conservatório ou um conversatório. Nós queremos ter uma casa de som. E como tudo depende de um bom começo, eu me incluo nesse bom começo, de nós termos plantado com seriedade a boa semente, que frutifica até hoje. Pude colaborar de alguma maneira, modestamente, pela música na universidade. Hoje ela se impôs naturalmente, a arte se impôs como se impõe sempre, basta que demos à arte o valor que ela merece, mesmo no meio universitário. Ela não é um projeto que rende para a universidade, muito pelo contrário. Muita gente acha que se gasta inutilmente para sustentar os artistas na universidade. Pensamento errôneo. Eu acho que, quando diz nem só de pão vive o homem, também, o homem precisa enriquecer espiritualmente. E as artes estão aí para isso, para ser o sustentáculo moral, cultural de uma universidade. Eu gostaria que os colegas também escrevessem Unicamp na testa, como pediu Zeferino para nós todos. Porque esta universidade é um exemplo de quem a criou. No dístico da Unicamp, ele colocou os 3 pontos, e um deles é a arte, na parte humana. E Zeferino dizia, tudo converge para um centro, mas tudo irradia desse centro. E as artes, naquele pontinho vermelho, irradiam para além das fronteiras da universidade.
Esse extramuro da universidade, a gente não tem alcance para avaliar onde ela chegou. A importância da Unicamp, hoje sendo considerada entre as melhores do mundo. E nasceu naquilo que Zeferino chamava de incubadeira, onde criou a biologia, fez a biologia, e hoje é a secretaria-geral lá. Então Zeferino dizia, cria necessidade e nós teremos os prédios. Ele dizia, nossos prédios serão modestos, porque a universidade não se faz com prédios suntuosos, mas com cérebros, cérebros, cérebros. Então rendo homenagem à minha mãe, que me colocou nessa trilha, e ao doutor Zeferino e doutor Rogério Cerqueira Leite, que possibilitaram a mim desenvolver um pouco mais daquele currículo modesto lá de um professor nacionalista, um professor caseiro, brasileiro. E o que é importante para o artista são as obras. E se as minhas obras conseguirem agradar a algumas pessoas, valeu a pena ter escrito. Escrito no sentido de poder ter registrado para outros ouvirem e entenderem. Aquilo que não for gravado vai continuar na gaveta. O que for, tiver a possibilidade de gravar, será ouvido. E música não é para ser falada, é para ser ouvida e degustada, saboreada, desarmada. Dizia o Arthur da Távola, e quem vive com música jamais padecerá de solidão. Eu achei uma coisa bacana dita por uma pessoa que não é musicista, mas amava a música como nós músicos amamos, ou deveríamos amar. Eis aí. Obrigado pela atenção.